Sempre fui curioso sobre fantasmas, mas sou um cético saudável e sabia que se realmente houvesse algo nisso, eu nunca acreditaria a menos que acontecesse comigo. Foi só nos meus 30 e poucos anos que tive uma experiência, e foi 100% inegável. Em uma viagem anual para Taylor Ridge, ficamos hospedados em um condomínio muito bonito em Mountain Village, bem ao lado de Shondola. Normalmente ficávamos na casa de uma amiga, mas como dessa vez nosso grupo era maior, ela arranjou para que também ficássemos no condomínio do vizinho ao lado. Assim nos espalhamos pelos dois apartamentos. O prédio tinha um estilo rústico, mas com acabamento de alto padrão, muito confortável. Nosso grupo começou a se instalar. Minha esposa e eu ficamos com a suíte master no segundo condomínio. Assim que entramos com as malas, notei imediatamente uma diferença entre o nosso quarto e o resto do apartamento. Era mais uma diferença visual do que uma sensação. O quarto era grande, com uma cama king size, mas, curiosamente, a única coisa na parede acima da cama era uma pequena cruz de madeira de uns 20 centímetros. O item era pequeno demais para a parede. Todas as outras paredes do apartamento tinham quadros e decorações típicas, então essa diferença me chamou a atenção na hora. Acho que até comentei com minha esposa que era uma escolha estranha. Enquanto desempacotávamos, procurei um lugar para guardar minha mala e percebi que a nossa cama era embutida no chão. Em vez de um espaço embaixo da cama, havia um compartimento fechado para o uso dos proprietários. Um pouco incomum, mas uma forma criativa de aproveitar o espaço. Até brinquei com a minha esposa, que seria um bom lugar para esconder um corpo. Na primeira noite, todos nos acomodamos, dividimos o banheiro com os outros amigos que estavam no segundo quarto, ficamos na área comum até tarde, jogando e bebendo vinho. Na manhã seguinte, ficamos chocados ao ver uma de nossas amigas segurando uma toalha no rosto, ensopada de sangue. No meio da noite, ela havia levantado para ir ao banheiro e de alguma forma escorregou e bateu a testa na quina de um rodapé. Nós levamos ela imediatamente para um pronto-socorro, onde chamaram um cirurgião para dar pontos. Culpamos a queda ao fato de ela estar de meias num chão de madeira, além do álcool da noite anterior, é claro. Mas ela brincou que alguém deve tê-la empurrado. Mesmo com esse pequeno acidente, o dia foi incrível. Esquiamos, exploramos a vila, todos estavam cansados, então fomos dormir antes da meia-noite. Minha mulher já estava dormindo ao meu lado. O quarto estava escuro, exceto pela luz do meu celular e um pouco de claridade que vinha lá de fora. Acabei de colocar o celular de lado e fechei meus olhos quando ouvi um barulho, um clique metálico. De onde eu estava, não conseguia ver a porta, pois ela ficava de fora do meu campo de visão. Mas de alguma forma reconheci o som da maçaneta girando, seguido do ranger da porta se abrindo lentamente. Minha primeira reação foi pensar que algum amigo estava vindo nos chamar, para mais algum jogo de bebida talvez, então fiquei imóvel, fingindo estar dormindo. Mas conforme a figura entrou no quarto e ficou visível para mim, percebi rapidamente que era a sombra de um homem grande, e o único homem hospedado no nosso condomínio era eu mesmo, então presumi que fosse o marido de alguma amiga vindo de outro apartamento. Como não nos conhecíamos muito bem, fiquei surpreso por ele ter entrado no nosso quarto de forma tão descarada. Comecei a me levantar para perguntar o que diabos estava fazendo ali, mas quando a sombra passou pelo pé da cama e ficou diante das janelas, percebi algo terrível. Eu podia ver através dele. A luz das persianas atravessava sua forma escura, conseguia ver nitidamente a silhueta de um homem. Ele parecia estar vestindo uma blusa térmica preta por debaixo de sua camiseta preta. Mas ao mesmo tempo percebi que a sombra não tinha rosto. Onde deveria haver um rosto, só havia um vazio escuro. A sombra se moveu rapidamente com propósito ao redor da cama, parando do lado de onde minha esposa dormia. Ele se inclinou agressivamente bem perto do rosto dela. Parecia segurar algo na mão e nesse momento entrei em pânico, convencido de que estávamos sendo atacados. Foi quando uma voz grave e rouca explodiu na minha cabeça, gritando: "Saia!" Tentei gritar, mas o som saiu arrastado. Se você já teve um sonho onde tenta gritar ou falar, mas a voz simplesmente não sai, ou parece estar em câmera lenta, foi exatamente essa sensação. Lancei-me para o lado e sacudi minha esposa até ela acordar. Ela começou a me acalmar, dizendo que eu devia ter tido um pesadelo. A figura tinha sumido do quarto, mas a voz continuava a ecoar na minha cabeça, gritando repetidamente: "Saia, saia, saia!" Minha esposa obviamente não ouviu nada. Ela acendeu a luz e a voz cessou. Expliquei rapidamente o que aconteceu e pude ver que ela ficou assustada, mas não tinha visto ou ouvido nada. O resto da noite foi um inferno. Toda vez que eu começava a pegar no sono, a voz voltava a gritar "saia" dentro da minha mente. Finalmente falei em voz alta para o quarto que partiríamos de manhã. Eventualmente peguei no sono. Fomos fiéis à nossa palavra e na manhã seguinte mudamos nossas coisas para o outro apartamento. Isso já estava no plano, é claro, pois alguns do grupo iriam embora e precisávamos consolidar os espaços. Ao sair do quarto, olhei para a pequena cruz acima da cama e me perguntei se não éramos os primeiros a ser atormentados ali. Também pensei no compartimento trancado sob a cama e na piada que fiz na primeira noite. Tudo parecia muito assustador agora. Ao contar a história para os outros durante o almoço,
A maioria achou engraçado e não levou muito a sério. Os donos do condomínio, na verdade, moravam na Suíça a maior parte do ano e nunca mencionaram nada estranho. Mas então alguém lembrou que nossa amiga caída tinha dito que foi empurrada, e o clima mudou. Foi isso que mais me assustou. Se essas sombras podiam abrir portas e empurrar pessoas, o que mais podiam fazer? O que poderia ter acontecido? Talvez aquela pequena cruz de madeira tenha nos protegido de alguma forma.